Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Chegando mais uma resenha para o canal Detetives Vascaínos e já te convido a deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar, pois isso ajuda demais a ampliar nosso trabalho no YouTube. Bom, nosso convidado de hoje apareceu no futebol carioca como uma das grandes esperanças do ataque vascaíno em 95, destaque nos júniores, chegou a ser chamado de novo Denner devido à velocidade, porte físico e semelhança no nome. Estou falando de Brenner. Brenner, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é um grande prazer estar falando com você aí, meu amigo, e a toda a nação vascaína. Brenner, apesar de você não ter tido uma história longa no Vasco, mas foi por lá que seu futebol começou a se projetar, né? Fala pra gente como é que foi a sensação de ter vestido essa camisa. Poxa, é uma honra, eu comecei muito cedo lá no Vasco, né? A minha história foi muito bacana, na verdade fui descoberto através de um jogo de uma escolinha que eu participava aqui em São Gonçalo, Mauá, e naquela ocasião a gente fez um amistoso contra o campeão mirim do estado do Rio de Janeiro, que seria, naquela ocasião, o Vasco, né? E a escolinha do Mauá venceu por 1-0 aquele jogo, e eu acabei fazendo gol, e a minha história com o Vasco começou dessa maneira, entendeu? Então, para mim é uma honra, uma satisfação imensa poder ter vestido essa camisa do Vasco por muitos anos. Brenner, você era um jogador que se destacava nos júniores por ser muito habilidoso, né, veloz e bom finalizador, tanto que passou a ser chamado por alguns de novo Denner, que infelizmente faleceu em 94. Como foi para você lidar com essa comparação? Então, uma comparação até um pouco injusta, vamos dizer assim, apesar de eu ter essas características que você disse, lógico que você sempre ser comparado, ao mesmo tempo é bacana, você, né, porque o Denner foi um grande jogador, mas cria uma expectativa também muito grande, uma responsabilidade muito enorme. O Denner, infelizmente, veio a falecer, né? Todos nós sabemos qual foi o motivo naquele momento, naquela ocasião. Inclusive, algumas pessoas acharam que eu tinha falecido, porque o nome semelhante, Brenner, Denner, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo. Então, cara, eu consegui ir um pouco longe, sim, acredito eu. Apesar de eu ter pego uma geração muito, muito vitoriosa de grandes atletas, grandes jogadores, eu tive o privilégio de poder participar daquele grupo, né? Um grupo vencedor, um grupo de só fera. Onde você olhava tinha fera. Era uma disputa enorme, ali não tinha titular. E eu, graças a Deus, eu consegui, apesar de estar no meio daquelas feras todas, consegui participar de alguns jogos com ele. Acredito eu que se fosse nos dias de hoje, eu teria muito mais chance do que naquela época, com certeza. Inclusive, você foi até presenteado pela torcida, né? Era ovacionado, eu me lembro, nos Jogos dos Júniores, com uma música, né? Do Denner. Isso te atrapalhou em algum momento, essa comparação? Não me atrapalhou, não. Eu fiquei até muito feliz, né? Lisonjeado. Algumas musiquinhas, né? Porque eles cantavam pro Denner, acabou passando para mim, pela semelhança do nome também. Assim, como eu acabei de falar aí. Na verdade, nessa minha época era uma época de celeiros, né? Era muito difícil você jogar ali. Eu digo até pela minha posição, no 97 o ataque era Evaí e Edmundo, né? Consagrou campeão brasileiro, artilheiro naquela época, né? E no ano seguinte da Libertadores veio Donizete, Pantera e Luizão. Então por aí você vê, era muito difícil estar jogando ali em função deles, até porque eles eram fominhas também, tá? Não davam espaço, dava brecha, não. Sem dúvida. E por falar nessa transição da base para o profissional, você subiu em 95 antes de completar 20 anos, né? Teve grandes atuações e fez gols importantes. Hoje a gente vê muito menino, no Vasco mesmo, subindo antes da hora e não tendo o mesmo desempenho nos tempos da base. Quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou nessa transição? Então, é bem complicado, né? É o que a gente fala, né? Para você chegar lá em cima é muito difícil. Várias competições, quando eu falo várias competições, não é só jogar contra competições internas também, tá? Muita dificuldade que eu passei, porque eu morava distante do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é um transtorno para mim chegar cedo ao estádio, eu tinha que estar lá, acordar muito mais cedo do que os outros. Então, a dificuldade já começa por aí, né? Sem contar essas dificuldades internas, de você ter que disputar com o seu companheiro a posição, entre outras coisas mais. Mas creio eu que foi tudo válido, entendeu? E o que eu tenho a dizer pro pessoal de hoje,
que as oportunidades hoje são bem maiores, então é que eles procurem até mesmo aproveitar, se dedicar ao máximo, porque hoje, não querer fazer comparações aqui, né, é até um pouco chato, mas a verdade tem que ser dita. Hoje, as oportunidades estão bem melhores do que na minha época. Com certeza. E nessa época, como você falou, né, o Vasco contava com jogadores importantes, né, Carlos Germano, Valdir, Ricardo Rocha, e você era tratado como uma espécie de talismã. Entrava e dava conta do recado, né? Como era para você conviver com essa situação de continuar na reserva, apesar dos pedidos da torcida, e evitar que ficasse aquele rótulo de jogador de segundo tempo? Na verdade, é como eu tô falando, é como eu falei, né? Poxa, você ser reserva de um Edmundo, de um Evaí, Donizete Panté, Luizão, é ser chamado reserva de luxo, né? Era dessa forma que eu era chamado. Não é que eu gostava de ter esse rótulo, mas a ocasião era aquilo ali que eu tinha, entendeu? Eu lembro até que teve uma vez que o Antônio Lopes me chamou no vestiário, acho que foi início de 98, se não me engano, falou: Brani, a torcida te pede, a torcida gosta de você, o Eurico gosta muito de você, me cobra muito para que eu te colocasse há mais tempo nas partidas, te deu um pouco mais de oportunidade, só que com essas feras jogando, fica um pouco inviável te colocar. Como que eu vou tirar um Edmundo? Como que eu vou tirar um Evaí para colocar você? A não ser que eles estejam mal. Eles em nenhum momento tiveram mal, em nenhum momento. Tanto em 97, quando foi essa dupla de ataque Edmundo e Evaí, quanto no ano seguinte, 98, campeão da Libertadores com Donizete, Panté e Luizão. Então, assim, ser reserva desses caras, para mim, era ser como um reserva de luxo, realmente. É lógico que eu queria estar jogando, mas a gente também tinha que entender a qualidade, o nível deles, que era muito alto, entendeu? Então, mas mesmo assim eu sou grato por tudo. Breno, em abril de 96, após o Vasco estar perdendo por 2-0, eu me lembro num jogo contra o Fluminense pelo Carioca, né? Você entrou em campo substituindo o Nilson, pelo Carlos Alberto Silva, era o treinador, e você incendiou a partida, né? Foram 2 gols e 2 assistências numa virada épica do Vasco por 5-3. Esse foi um dos seus momentos mais inesquecíveis dentro do clube? Com certeza, isso aí foi um jogo histórico para mim, para várias pessoas, né? Porque eu me recordo bem até que o Renato Gaúcho estava jogando, fez 2 gols, Valdeir de Flash, do lado de lá tinha grandes jogadores, e o Fluminense tinha feito 1-0, depois logo seguido, assim que eu ia entrar, eu estava aquecendo na beira do campo, me recordo bem, acho que foi um contra-ataque, Valdeir de Flash fez o segundo gol, falei, meu Deus do céu, 2-0, que furada, né? Vamos dizer o português assim, que furada, mas não foi furada nenhuma, eu, graças a Deus, eu consegui dar conta do recado e entrar, tá num dia inspirado, lógico que eu tive a ajuda dos meus companheiros, mas falando individualmente, foi muito satisfatório aquela partida para mim, e com certeza ficou marcado na minha vida, na minha história. A lamentar que naquela época o Vasco teve uma sequência negativa no Brasileirão, né? Não fez uma temporada muito boa, isso deve ter te prejudicado também um pouquinho, né? Verdade, com certeza, foi um ano que a gente foi levando o Vasco aos trancos e barrancos, eu me lembro bem que a gente não fez um bom campeonato brasileiro na época, acaba prejudicando, a verdade é essa, né, porque aí as pessoas criam uma expectativa em você muito enorme, muito grande, né, eu que era promessa, tido como promessa, né, e acaba atrapalhando sim. Agora, eu também tive um problema de público, não sei se todo mundo sabe, eu já vinha me arrastando desde a época do juvenil, né, e acredito que isso é uma das coisas também que me atrapalhou um pouco, foi numa época que eu estava num nível muito bom, e chegou numa fase da minha vida que eu já não aguentava mais, que eu tive que até operar o pubis. Primeiro eu fiz 10 sessões de radioterapia para você ver o nível que estava o meu pubis. Não tive o resultado positivo naquela época, e aí logo em seguida eu tive que operar. Então isso também implicou bastante na minha sequência. É isso que eu ia falar agora. Você teve essa lesão crônica no pubis que te afastou dos gramados, né? Por muito tempo. Conta pra gente um pouquinho mais de detalhes, como é que você enfrentou esse momento difícil e doloroso, que pro jogador de futebol é complicado. Eu acho que é a pior parte, né? O jogador sempre quer estar jogando, treinando, e principalmente, como eu acabei de falar, foi num momento muito bom na minha vida, na minha carreira, que eu estava me dedicando ao máximo, e eu estava bem, né? Apesar de entrar na maioria dos jogos no segundo tempo, mas eu estava bem. Eu senti que a qualquer momento eu podia ser o titular da equipe, né? Mas enfim, isso atrapalhou bastante, fiquei desanimado,
normal, né? O jogador quer estar jogando, quer estar treinando, mas não faltou apoio familiar de alguns amigos, das pessoas próximas, que queriam me ver bem, queriam me ver voltar a atuar logo. Foi isso aí que me deu força para dar sequência. E depois, para continuar no Vasco, foi mais difícil, né? Porque chegou o Edmundo, o Sorato, o Evaí, Mauricinho, né? Foi difícil lidar com essa situação, né? Exatamente, porque logo em seguida o Vasco já conseguiu reformar o seu elenco de uma maneira muito excelente, né? Com jogadores, um nível muito lá em cima, né? Edmundo, Evaí, Mauricinho, Sorato, tinham grandes jogadores ali, então era muito difícil, mas mesmo assim, com essas feras todas, eu conseguia ficar no elenco ali, ficar no banco. Eu era ovacionado, a torcida gritava do número 1 ao número 11, depois gritava meu nome. Então, para você ver o nível que eu estava, e eu sou muito grato por tudo, eu tenho uma saudade eterna quando eu vejo o Vasco jogando, vejo, e ao mesmo tempo triste, né? Ver o Vasco dessa maneira, porque o Vasco não merece estar nesse lugar, não. Em 99, por conta disso, você acabou deixando o Vasco também para atuar na Rússia, né? Em seguida, tem passagens por vários clubes, mas não conseguiu se firmar direito. Você acha que essa contusão do pubis foi determinante para que a sua carreira não decolasse como você queria? É verdade. Logo assim que eu saí do Vasco, eu fui para a Rússia, e Rússia todo mundo sabe, né? Não só na Rússia, mas na Europa em si, quando é o inverno é bem bravo mesmo, castigante mesmo. E a gente que está acostumado a viver aqui no Rio de Janeiro, nosso país tropical, enfim, eu sofri bastante. Apesar de ter operado o pubis, eu sentia bastante dores lá, porque o frio era imenso, era menos 15, menos 10, menos 7 graus, era insuportável o frio, eu fiquei muito debilitado lá, doente, principalmente. Creio eu que atrapalhou sim, entendeu? Aí, mas depois eu consegui dar uma sequência boa, joguei o Campeonato Paulista, tinha uma passagem boa também pelo Guarani. Enfim, eu não tenho que reclamar, não. Poderia ter ido mais longe? Poderia sim, mas algumas coisas atrapalharam, né? Principalmente essa contusão, que foi num momento bom, numa época de glória que eu peguei o Vasco lá em cima também, com esses excelentes jogadores, acabava atrapalhando, né? Para eu ter uma sequência boa de jogos. Eu me lembro bem também que depois eu conheci um empresário aí, e ele falou que ele foi tentar me negociar lá no Vasco na época, e o Eurico falou que eu era inegociável. Eu fui saber, eu fui ter esse conhecimento só depois. Eu acho também que se ele tivesse me liberado naquela época, era até para o Nantes da França, se eu não me engano, acho que eu também teria ido um pouco mais longe. Sem dúvida. Você subiu junto com o Pedrinho, não foi? Na verdade, o Pedrinho, por ter um nível muito alto, Pedrinho e Felipe, né, que são mais novos do que eu sou 7'5", eles são 7'7", mas o nível deles era muito alto mesmo, então eles estavam sempre com a gente ali, jogando, ficando no banco, entendeu? E a gente acabou subindo junto, na verdade. Quando eu cheguei no Vasco, o Pedrinho e o Felipe já estavam, só que eles eram fraldinha. Eu cheguei no Mirim, eles eram fraldinha, só que, como eu acabei de falar, o nível deles era muito alto, então eles estavam sempre acompanhando a gente. Eu tiro uma dúvida rápida sobre essas suas transferências. Em 2002, eu me lembro que houve informações de que você chegou a receber uma proposta do Flamengo para ficar lá por 3 meses, mas preferiu assinar com o Guarani por 6. Procede essa informação? Procede, é verdade. O treinador na época era o Lula Pereira. Eu me recordo bem, eu estava em casa, aí tocou meu telefone, aí o Lula Pereira falou: tudo bem, Breno, tudo bem, aqui tá falando Lula Pereira, treinador do Flamengo, e aí você tenta escutar a voz para ver se é algum amigo brincando com você, né? Não, tudo bem, eu tentando reconhecer a voz para ver se é algum amigo, né? Enfim, realmente era ele. O Flamengo na época foi disputar a Copa dos Campeões, foi até campeão na época. Eu me lembro bem que ele falou: Breno, eu acompanhei seu trabalho, lá na Inter de Limeira você foi muito bem, Campeonato Paulista, a gente quer contar com você aqui, mas é um contrato curto, contrato de 3 meses, na época o Flamengo não estava essa potência que é hoje, né? Salários atrasados. Eu me lembro bem que eu cheguei a pedir algum adiantamento, aí não deu certo e tal, e só que na época eu tinha algumas propostas bacanas, um contrato mais longo, eu estava com um filho recém-nascido também, isso acabou pesando, entendeu? Mas o Flamengo, todo mundo sabe que hoje é uma potência, mas naquela época não era, e
Eu também tinha uma identificação muito grande com o Vasco também. Eu acho que isso pesou bastante a vida pro Guarani na época também. E por conta dessas séries de lesões, você acabou tendo que optar por pendurar chuteiras mais cedo, né? Como é que foi essa sua decisão? Pois é, assim, a princípio foi muito difícil, porque a gente não quer parar com a carreira assim, rápida, mas começaram a surgir algumas lesões, né, que é normal. O jogador, quando ele atinge uma certa idade, ele vai tendo alguns problemas, e comigo não foi diferente. Eu comecei a ter muita lesão muscular, e aquilo foi me desgastando. Aí começou a pesar o lado familiar, o filho, com a distância, a saudade, uma série de coisas, entendeu? E aí eu tomei a decisão, acho que eu tomei a decisão certa naquele momento, mesmo não querendo parar, mas em função das lesões, né, que a gente foi tendo, já no finalzinho, bem dizer, eles acabam a gente desistir da carreira um pouco mais cedo. E hoje, Breno, o que você está fazendo? Você tem escolinha, atua no futebol, tem planos para ser técnico? Conta pra gente um pouquinho que o torcedor quer saber. Na verdade, assim, hoje eu trabalho aqui na Secretaria de Esporte, a gente tem um projeto aqui, vários projetos, né? E a gente trabalha com crianças aqui, para dar oportunidade a eles também, né? Assim como eu tive a oportunidade, dar essa oportunidade para eles serem vistos, né? Porque às vezes a dificuldade é muito grande deles estarem se deslocando do nosso município aqui até o Rio de Janeiro para fazer avaliações. Então a gente tem procurado trazer esses avaliadores, a gente marca jogos amistosos, e os avaliadores vêm, olham, gostam, acabam levando. Então, assim, eu estou muito feliz no que eu faço. Eu sou aqui uma espécie de embaixador aqui, programa PAEC, Programa de Apoio às Escolinhas de Comunidade, e vem dado certo, tá? Vem dado certo, e estou muito feliz no que eu estou fazendo. Vamos ver se a gente, em breve, aí no futuro breve, a gente consiga ver alguns jogadores nossos que a gente está dando essas oportunidades para eles. É em Itaboraí, né? Em Itaboraí. Sim. Antes da gente terminar, vou fazer mais duas perguntas para você. Com sua vasta experiência no futebol, como profissional que vivenciou todo esse processo na base do Vasco, qual conselho que você daria para esses meninos que estão buscando um lugar ao sol e com oportunidades agora no time de cima, né? Assim, eu vou até falar um pouco essas visitas que eu faço aqui, esses apoios que a gente costuma dar aqui nessa escolinha, a gente sempre bate um papo com eles, né? Eu falo um pouquinho da minha história, da minha trajetória, como que eu comecei, mas eu sempre friso para eles a importância dos estudos, né? Dos estudos, das amizades. Eu falo primeiro um pouquinho dessa parte extra-campo, né? Para eles terem muito cuidado em relação às amizades, né? Onde eles vão andar, para evitar algumas coisas, né? Para não se perder no meio do caminho. E outra coisa eu falo em relação ao estudo, porque o estudo ele é muito importante, porque ele te traz conhecimento e isso ninguém vai poder tirar de você. E em relação ao futebol, é o que eu falo, é dedicação total, vai ter que saber dedicar de algumas coisas, né, como sair. A gente sabe que o adolescente, às vezes, o hormônio está lá em cima, quer dar uma saída, quer fazer algumas coisas aí, e se você tem um objetivo, né, quer ser atleta, principalmente ser atleta, porque atleta envolve dedicação no dia a dia em relação ao seu corpo, então você tem que estar muito bem, não é igual uma outra profissão, algumas profissões, né, mas, então, o que eu tenho a dizer, meu recado é isso, que eles se dediquem ao máximo, procurem se esforçar, cheguem mais cedo e seja o último a sair, isso traz resultado. Beleza. E em relação ao Vasco atual, o Vasco amarga o quarto rebaixamento da série A para a Série B. Eu queria saber de você, né, que tem uma identificação com o clube, se você está acreditando no acesso do Vasco, mesmo com essa campanha irregular que o time vem fazendo. Acreditar, a gente acredita sempre, né? Pelo fato de a gente ser torcedor vascaíno, então aquela frase, o sentimento não pode parar. E é mais ou menos por aí. Apesar de que o Vasco está numa oscilação muito grande, a gente acredita. A gente como torcedor, a gente vai ver o jogo do Vasco, vai apoiar, vai torcer para que eles subam. Mas eu como torcedor, não tenho muito o que fazer, né? Quando estava dentro de campo, eu procurava me dedicar. Então, eu peço aos jogadores que eles se dediquem ao máximo, que
eles honrem, vistam essa camisa realmente do Vasco, como se fosse a segunda pele. Tá? Então, o meu recado que eu tenho a deixar é isso aí. Bom, Brenner, a gente está chegando ao final dessa resenha. Eu sei que você tem outro compromisso agora. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista e torço para que você continue a brilhar agora fora dos gramados, né? Deixe esse último espaço para você se despedir do torcedor do Vasco, que pergunta muito por você, né? Manda seu recado final aí, meu amigo. Fica à vontade. É isso aí, como eu acabei de falar, o sentimento não pode parar. É um prazer estar falando com vocês, vascaíno, saudade. Estou doido para que todos nós estamos doidos para que essa pandemia termine, para que a gente possa voltar a ir aos estádios, torcer, e não ficar vendo estádios vazios, ficar vendo o jogo pela televisão. Então, tomara que isso aconteça logo, para que a gente possa estar junto aí, se abraçando e torcendo mais de perto, levando esse calor humano realmente para a equipe do Vasco, para que eles consigam subir, consigam dar um novo rumo para esse Vasco da Gama aí, e sempre foi de glórias, que eu tive o privilégio, graças a Deus eu tive o privilégio de poder participar das grandes conquistas do Vasco. Grande abraço a todos, valeu. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham curtido esse papo com o Brenner, é sempre bom trazer à tona, tanto para os antigos como para os mais novos, notícias dos jogadores que contribuíram para o Vasco de alguma forma e saber como eles estão hoje, e o Brenner é um deles. Não esqueça de deixar aquele like embaixo aí do vídeo para promover ainda mais esse conteúdo no YouTube. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, fiquem com Deus e até a próxima!